O Brasil ainda era colônia, a gente não passou pelo mesmo processo da Revolução Industrial que a Inglaterra teve. Então, muitos fatores históricos de legislação, de mudança da sociedade estavam acontecendo na Inglaterra. Quando essas indústrias vieram para o Brasil, logo após Getúlio Vargas, né, que começou todo esse fator de desenvolvimento industrial dentro do território nacional, a gente já recebeu indústrias que já vinham com um processo de organização dentro das suas indústrias, tá? Dentro do seu processo, dentro das suas fábricas. Então a gente tinha já a criação de pequenos grupos organizados que já começavam a trabalhar para a melhoria das condições de trabalho. Tendo em vista, como o outro grupo também já comentou, né, a gente não tinha carga horária regular, não tinha idade mínima para se trabalhar, então a gente tinha crianças dentro das empresas, das fábricas, a gente tinha mulheres dentro das fábricas, não tinha horário se era de manhã, se era à noite, existiam fábricas onde não tinha ventilação adequada. Lembrando, quando a gente fala de Revolução Industrial, eu saio de um processo social que era uma manufatura, uma produção manual, e eu começo a introduzir máquinas funcionando a vapor, funcionando a queima de combustível, de carvão na época. Então eu passo a ter uma produção muito mais rápida, porque deixa de ser manual e passa a ser mecanizada, só que ela traz uma queima de carvão que acaba gerando um nível de poluição dentro dessas fábricas muito significativo. E naquele momento ninguém estava vendo muito a questão da saúde dos trabalhadores, eles viam a produção. O que era importante para o capitalismo? Quanto mais eu produzo, mais eu vendo, mais eu ganho dinheiro, tá? Então o que os donos das grandes fábricas queriam? Lucrar. Lembrando que a gente está falando de países que iniciaram a Revolução Industrial, países capitalistas, de economia capitalista, tá? Então a gente tem que analisar que o fator que motivava os donos, os empresários, era aumentar a sua produção. Eles não estavam se importando com a qualidade e as condições sanitárias dentro das suas fábricas. Então a gente tem nesse processo aí a exploração mesmo dessa mão de obra, tanto de mulheres, de homens, como de crianças. Quando a gente fala de crianças, mas a partir de que idade? Quando a gente lê um pouco de história, a gente consegue captar a seguinte informação: a partir do momento que a criança conseguia caminhar sozinha e carregar algum peso, alguma coisa, ela já era considerada um adulto. Então ela já era contratada, ela já tinha condições de trabalhar. Lembrando, famílias antigamente eram muito numerosas, então eram muitas bocas para alimentar. Num sistema que estava tendo um êxodo rural muito grande, eu tive o surgimento de grandes indústrias nas áreas das grandes cidades. As pessoas, com um grande número de filhos, acabavam saindo da zona rural, onde o trabalho era mais de sol a sol, né, considerado mais duro, mais difícil, migraram para os grandes centros para procurar emprego nessas fábricas que estavam precisando de muita mão de obra. Então todo mundo da família que pudesse, tivesse condições de trabalhar, era contratado, tá ok? Aí eu trouxe um pouquinho também de uma outra frase, né, que fala exatamente do surgimento da CIPA. Os nossos colegas já trouxeram, que foi Getúlio Vargas, né? Tem o surgimento da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que foi quem começou a nortear aí os diálogos, né, de como é que poderia funcionar melhor o cuidado com esse trabalhador. E aí eu trouxe uma frase, que a CIPA surgiu em 1944, durante o governo de Getúlio Vargas, onde os primeiros passos foram dados para a implantação da segurança do trabalho, a partir da Lei 7.036. Lembrando, a gente tem a implantação desses regulamentos, dessas normas dentro das fábricas em diferentes períodos. No Brasil foi num período, na Inglaterra, primeiro começou na Inglaterra, né, alguns países da Europa ali ao redor da Inglaterra, depois ela veio para o Brasil. Porque várias fábricas que vieram para o Brasil, vindo da Europa, já tinham essa política de cuidado com o trabalhador. As empresas brasileiras que aqui surgiram, que começaram a abrir, precisaram se adequar a essa nova política aí, criando essa comissão para cuidar e olhar para o seu funcionário com um pouquinho mais de atenção. Tudo bem? Vai mudar? Vai passar para outro agora? Vai.
Então, só uma delas maravilhosa, a passagem na relação dessa evolução industrial no Brasil, ela ser retardatária. Ela era retardatária, por quê? Enquanto lá na Europa o pessoal já estava pensando ali numa questão de saúde do trabalhador, as empresas que aqui se instalaram tinham essa cultura até que estavam melhor. Mas os brasileiros que instalaram por conta própria e importaram maquinário, eles não tinham essa noção e também existia assim, gente, o capitalismo não é de todo ruim. Porque é importante a pessoa querer ter riqueza, não é de todo ruim, mas a gente tem que entender que o capitalismo selvagem não. E aí, pouco importa para o industriário se tem crianças, se tem fuligem, se tem doença, se vai morrer ou não vai morrer gente. Então ali, e outra, o boom do rural foi, a gente teve uma evolução industrial muito rápida. Né? Eu não lembro qual foi o presidente que falou que iríamos evoluir 50 anos em 5. Foi. Foi na construção, no período da construção de Brasília. Aonde a gente teve lá para cá, teve essa evolução. E aí o pessoal que era da zona rural, que era bastante sofrido, né, começou a vir para os grandes centros em busca de trabalho. Mas enfim, o trabalho infantil antigamente não era tão mal visto, né? Porque assim, as pessoas achavam, olha, se pode estar respirando, andando, pode contribuir. Hoje nós temos uma proteção para as crianças. Não que uma criança não possa ajudar o pai, ajudar o ali, gente, não é isso. A questão é você pôr a criança para trabalhar. Aquelas carvoarias, que a criança trabalha 8, 10 horas por dia, plantação de cana. Então, muito bem elaborada a sua parte hoje. Obrigado. Só uma observação, quando a gente fala, né, dessa revolução industrial que o Brasil teve, a gente usa muito o termo de uma revolução industrial tardia, né? Se a gente olha outros países, como por exemplo alguns países africanos, eles estão vivendo hoje a primeira revolução industrial. Então, se no Brasil ela aconteceu de forma tardia, em alguns países da África isso ainda está acontecendo, né? Então a gente ainda está um passo à frente de alguns países africanos, mas também estamos atrás de outros países europeus. As pessoas aqui, a gente entende, mas a África não é assim, porque pensa na África do Sul. Não. Que a gente está falando dos países centrais da África, inclusive alguns ali na divisa com os. A África subsaariana que a gente fala, né? Que são os países que estão abaixo do deserto do Saara. Não é terra de ninguém, não tem lei, que ali tem muitos países que foram colônia europeia até pouco tempo atrás, né? Então ali não tem muita lei. Existem países da África que são do continente africano, né? Lembrando que a gente tem o país da África do Sul, mas a gente tem um continente, né? A gente tem alguns países da África, do continente africano, que são muito evoluídos, que têm muitas tecnologias, que têm vários avanços, mas a gente tem outros que ainda sofrem muito com problemas muito simples, né? Então a gente precisa entender que o continente africano é um continente grande, né, de diversos países, cada um com o seu nível de desenvolvimento. E aí a gente tem lá ainda alguns processos. Ainda não temos Wakanda ainda. Não. Ainda não. Obrigado. Professor é foda, né? Tá assim, não? Essa versão tá um pouco nervoso. Falar sobre cronologia, né? Está escrito aqui. Você é o Antônio Carlos, né? Isso. O trabalho, a segurança no trabalho não é algo recente, né? É bem antigo. Tem alguns estudos nossos que 400 mil anos antes de Cristo já se tratava um pouco do assunto. Que eles mexiam em minérios e acabavam ficando envenenados. Eles achavam formas de tentar reter isso para a fumaça e a poeira. Em 1400 a 1900, ao redor do mundo teve bastante pesquisas para tentar. E em destaque, os países europeus eram que estavam melhores nisso. Calma aí, não tem problema, pode ficar em paz. Tá. Nossa, vou dar uma olhada aqui. Pode olhar. Não tem problema. Se vocês quiserem, gente, toda vez que vocês quiserem fazer seminário, quiserem trazer uma colinha, não tem problema, gente. Porque às vezes eu sou péssimo em tirar as coisas da cabeça. Vocês veem que eu sempre estou com um roteiro aqui. Porque se eu não trouxer meu roteiro, meu cérebro buga, trava, não entendo.
não vai para frente. É muito normal isso aí, viu? Ah, tá. Aí eles tentavam identificar e descrever substâncias que eram prejudiciais aos trabalhadores. E ao mesmo tempo eles também estavam tendo os primeiros estudos para tentar entender o que era prejudicial aos trabalhadores. E mais ou menos nessa época surgiram umas leis sobre a idade mínima do trabalho, deixa eu dar uma nota aqui, que também era proibido o trabalho noturno. Nossa, hoje eu estou difícil. Fique em paz, não fique nervoso. Era obrigado a ter um ambiente ventilado e também. Caraca, nossa, então eu estou perdido. Tinha que ter exames médicos para as crianças. Outro ponto que foi bem destacado é que antigamente os lugares eram totalmente insalubres. Pouco espaço, pouco ventilado e a higiene era ruim e também tanto dos trabalhadores eram ruins. Vou só fazer uma parte para você, é o seguinte. Pessoal, alguns estudiosos, eles entendem por que nós temos a preservação da insalubridade hoje. A origem dessa preservação, de fato, lá no fundo, não era para preservar, de fato, a saúde do trabalhador, e sim para que o trabalhador não morresse. Porque ele trouxe para a gente com relação aos ambientes de trabalho, principalmente as minas. Morria muito trabalhador. Como é que o cara que era dono da mina ia extrair o minério dele se os trabalhadores morriam intoxicados pela poeira ou por substâncias químicas? Então, na verdade, às vezes tinha um viés de o patrão não, ou o tratante da época, de ele não perder seus funcionários. Vamos cuidar um pouquinho para eles não morrerem ou ser trabalhador, porque senão daqui a pouco morre todo mundo. Por exemplo, quem aqui já ouviu falar do uso do mercúrio para a extração do ouro? Sim. Gente, mercúrio é extremamente tóxico. Então, assim, quando era utilizado, a gente teve lá serra pelada e tal, aí cada um parece que se matava por conta. Mas com o tempo existiam os caras donos do ouro, que eles extraíam lá pelo mercúrio, só que assim, gente, as pessoas começaram a morrer. Então, com o tempo, às vezes, os melhores estudiosos diziam que tinha que salvar a vida do trabalhador pro contratante não tomar prejuízo. Hoje em dia, lógico, a gente tem estudo para realmente preservar a saúde do trabalhador. Beleza? Mais alguma coisa, Antônio? Tem bastante coisa para falar. Continue. Ah, tá. Você só não tem muito tempo. Ah, tá. Em 1910, o Oswaldo Cruz, ele pesquisava sobre as doenças no ambiente de trabalho e em 1922, nos Estados Unidos, a Faculdade de Harvard fazia cursos sobre higiene industrial. No Brasil, em 1930, Getúlio Vargas criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. E em 28 de setembro de 1940, a criação da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Quando chega em 1443, chega em vigor a consolidação das leis trabalhistas, CLT, incluindo higiene e segurança do trabalho. A Declaração Universal dos Direitos Humanos surge em dezembro de 1948, visando garantir a melhor condição às pessoas dentro da fábrica. A Comissão Interna, Prevenção de Acidentes Ambientais, a Portaria 155 de 1953, nesse momento haverá um grupo que irá fazer a execução dos direitos de trabalho, mesmo assim, as outras regulamentações existindo já. Em 1970, era o que tinha o maior índice de casos de acidente de trabalho aqui no Brasil. Muitos estudos tentaram achar formas de amenizar os acidentes de trabalho. A portaria de 3.214 de julho de 1978 regulamentava e aprovava as normas do capítulo 5 da CLT. Em 1989, no Brasil, é aprovada a Convenção de números 162, onde constava o início da proibição de amianto. Na NR4, em 1990, criaram algumas divisões para organizar cuidados com os funcionários dentro das fábricas. Onde se criou o médico do trabalho, o enfermeiro, o assistente do enfermeiro. Algum de vocês vai falar sobre NR? O assistente do enfermeiro e o técnico de auxílio de segurança do trabalho.
Na publicação da Lei de 800 e 213 de 1991, fica definidas as empresas a ser obrigadas a comunicar os acidentes, criado no documento de comunicação dos acidentes CAT. Continuando a linha do tempo, a portaria no número 458 de outubro de 2001, onde fica legalmente proibido o trabalho infantil. E a mudança mais recente, cuidando dos funcionários, foi publicada na Lei 14.457, de 21 de setembro de 2022, no seu artigo 32, altera a CLT, para fazer ser obrigatória a constituição de comissão interna de prevenção de acidentes da sede, buscando por todos os funcionários dentro da empresa. Que é a CIPA. CIPA, isso. O que é o tema de vocês. Agora vai trocar para você. Eu fico nervoso que até o final do curso, Não, mas vai eu vou parar de fazer eu fico ignorar se parar de falar. Fique em paz. Então já foi um pouco melhor. Foi bem. Fique em paz. Boa noite. Gente, eu tive muito hoje, vocês estão com 10, todo mundo está 10. Eu tive muito pior, pode ter certeza. Boa noite. Irei falar sobre insalubridade e periculosidade, que são um conceito muito importante, né, no direito do trabalho. Refere-se à saúde e à segurança, né, do trabalhador ali no ambiente de trabalho. Tá? E estão previstos lá na Constituição, no artigo 7º, inciso 23, e nos artigos 189 e 193 da CLT, Consolidação da Lei do Trabalho. O colega Nicolas. Aí. Então, a insalubridade refere-se a condições de trabalho, né, que expõem o trabalhador a agentes nocivos à saúde. Tá bom? E vamos dar uns exemplos: produto químico, as temperaturas extremas e os fluidos excessivos. Aí esse trabalhador ele tem direito à insalubridade, né? A insalubridade daí tem, no caso, que pode ser pago, que pode ser de 10% grau mínimo, de 20% grau médio e de 40% grau máximo. Tá? Aí vai ser feita uma perícia e a perícia que vai definir ali as condições, né? Que o trabalhador, né, vai receber a insalubridade. E esse cálculo ele é feito sobre o salário mínimo nacional. Já ia perguntar. Então, a insalubridade ela está relacionada à saúde, né? Danos à saúde do trabalhador a longo prazo. A periculosidade, ela refere-se a atividades que envolvem risco à vida do trabalhador, tá? Por exemplo, os explosivos inflamáveis, a eletricidade, e também o trabalhador tem direito adicional de 30%. E esse salário, né, quer dizer, esse adicional ele é feito sobre o salário base do trabalhador sem acréscimo, né? Para finalizar, lá em 2019, o TST ele definiu que não pode ser acumulativo o adicional de insalubridade e periculosidade primeiro no trabalhador, tá? E ele daí vai ter o direito de escolher, né, a qual for mais benéfica. Vocês lembram qual é o princípio que fala sobre qual aplica ao trabalhador, se é insalubridade ou periculosidade? O princípio da norma Mais benéfico. benéfica. Gente. Com relação à periculosidade e insalubridade, eu ia falar realmente sobre isso, que não é possível acumular, apesar de a gente saber que a pessoa pode estar exposto a um ambiente perigoso. E o ambiente insalubre ao mesmo tempo. Posto de gasolina, por exemplo. Posto de gasolina. Ele pode mexer com graxa, com óleo que é insalubre, e pode mexer com explosivo ao mesmo tempo. Mas isso já é pacífico, não tem. Gente, realmente não é aquela situação que você vai fazer uma petição inicial e você não acha nada a seu favor. Você acha uma jurisprudência lá do Acre, de 1990, cola na petição inicial e fala assim, com a jurisprudência pacífica do tema, né? Essa aqui ela trouxe, essa realmente é pacífica, não tem discussões, tá? Nádia, né? Nádia, com relação à insalubridade e periculosidade, só acho que é interessante comentar que são serviços proibidos ao menor, tá bom? Então, assim, é possível que uma pessoa trabalhe no ambiente insalubre? Mas, tá?
ela não era proibida para o menor. E o uso de EPI, gente, alguém vai falar de EPI? Professor, eu só queria, não é muito, mas né, eu vou falar da ZNR. Né? Aí no caso, a insalubridade, né, ela está lá no artigo 189 e ela pertence à NR15, né? E a periculosidade está lá no artigo 193 lá e pertence à NR16. Como, né? Vamos falar. É muito NR. Isso. Mas as bases que a gente já sabe, né? 16, tem a 35. O Camargo tem a 35, é da altura? 35. Tem a 17, Nossa, a 17 acho que é ergonomia, gente. 17 é ergonomia É. e assim vai. Mas o que a gente gosta é a 15 e 16. Principal, mas é isso aí. Mas é isso, mais algum É apontamento? isso aí. Não sofreu, viu? Não morreu. Tava nervosa, né? Calma, você não Boa noite. Boa noite. Eu vou falar sobre a EPI, equipamento de proteção do indivíduo. O EPI é fundamental para o trabalhador da proteção. Acho que eu comecei mal. Não, isso mesmo, tá certo. O uso do EPI é fundamental para o trabalhador, para a proteção e a saúde do trabalhador. O uso do EPI também. Peraí. Pode usar o guia. E outra dica, tá, gente? Usem guia, sabe qual? Guia escrito, caneta. Usem papel. Eu sei que a tecnologia está aí. Mas eu não sei porque eu sou meio antiquado. Eu gosto de pegar um papel para ler, assim, ou ter um type quando ler. No celular dá um tipo. Então, o uso do EPI é usado também para garantir que o profissional não seja exposto a doenças na empresa, que possa comprometer a capacidade do trabalho e da vida dos profissionais. O uso do EPI é por uma norma técnica chamada NR6, que estabelece que os EPIs sejam fornecidos gratuitos para o trabalhador. As penalidades que o empregador pode aplicar para os funcionários que se recusarem a usar os EPIs são por justa causa, demissão por justa causa, suspensão e advertência também. Lembrando que o empregador tem que fornecer equipamentos bons para os empregadores, senão não tem como. Ele pode cobrar o patrão o EPI do funcionário? Não. Quem quer responder? Perguntaram para ela, mas vamos lá. O EPI, gente, só tem EPI ou tem mais algum EPI? Só o EPI, você vai falar sobre o EPC? Só falar sobre o EPI, o EPC não. Que é o Gente, só complementando, Caroline, só complementando, gente, o EPI, ele é obrigação do patrão entregar e é obrigação. E tem empresas que não fornecem os EPIs. E aí nós caímos na questão da insalubridade. Por quê, gente? Olha, é obrigação do patrão fornecer e é dever do funcionário usar. Você não pode ser demitido. Isso, gente. Não usou uma vez, pegou você sem dar uma advertência, pegou 2 vezes. Na quinta vez, vocês podem dar uma suspensão. Sabe por quê? Porque sem EPI, gente, o EPI ele pode reduzir o grau de insalubridade. Você sabia? Às vezes, se ele está 100% exposto ao ambiente salubre, ele teria o grau máximo. Com o EPI pode reduzir, às vezes diminuir. Nem sempre, tá, gente? Tem vezes que mesmo com o uso de EPI, há permanência da insalubridade, porque a insalubridade é muito excessiva, tá? Principalmente quando você trabalha em ambiente químico, por exemplo. Né? Por exemplo, o vigilante tem algum EPI que o vigilante usa que vai tirar a insalubridade dele? Não. A periculosidade? Não, sempre vai ter. Né? Então, realmente o EPI é uma função, é uma obrigação do patrão, um dever do funcionário. Então, é uma moeda de 2 lados, não pode ser cobrado. Tá bom? Pode continuar. Terminei. Terminou? O EPC, gente, só para quem não trouxe, o EPC tem alguns equipamentos que são coletivos. Tá bom? O último a se apresentar tem mais alguém? Não? Tem a parte do Jean, que eu vou falar aqui, e a... Tá faltando gente? Tá, o Ele Jean não veio. veio hoje. Tá, mas aí ele vai ficar sem a nota de apresentação, gente.
gente só vai falar porque complementa o trabalho. Aí vai falar sobre o quê? Sobre os primeiros socorros. Tá, alguém de vocês vai falar de fato, resumidamente, o que é a CIP e suas principais funções? Peraí, acho que isso tá meio longo. Não, então procura enquanto ela, você terminou? Não. Beleza. Quase. Ó, o Jean é 0. Ah, sou eu mesmo. Eu já vou depois das. Então fecha, no final você fecha para nós aí o. Fecho. Tá? Fecho. Nayara. Não, você quer que eu feche depois? Fecha, você fecha o Jean e já faz o fechamento geral. Pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Pessoal, NR, né? Normas regulamentadoras. O que são normas regulamentadoras? Eu poderia chegar, né? Sou o patrão e falar assim: você vai usar a bota, você vai usar o capacete, você vai usar o cinto. Ah, mas e as luvas? Não, as luvas eu não comprei porque a luvas é cara. Então, o que acontece dentro da norma regulamentadora? Ela tem as 3 partes. O governo coloca, o empregador e o empregado. Então, a norma regulamentadora, para cada área do direito do trabalho, tem o seu número, porque o direito do trabalho ele é muito amplo, ele é muito grande. Então, se eu tenho lá, eu trabalho na agricultura, eu vou precisar de máscara, né? Aí eu trabalho frigorífico, eu vou precisar de capa, eu vou precisar... E quem coloca quem precisa? O governo. Dentro conforme a empresa, dependendo do número de funcionários, ela tem a parte de segurança do trabalho, que é onde vai examinar. Será que as normas regulamentadoras, a NR, tem ali o técnico ou engenheiro do trabalho, que ele está dentro daquela empresa e ele está vendo, aquele funcionário precisa de determinado equipamento. Ele está usando? Aí a empresa fiscaliza dentro desta equipe. Então, as NR, as normas regulamentadoras, elas servem para quê? Prevenção de acidente dentro da empresa, visando a qualidade do funcionário, não só na parte física, quanto a parte a cognitiva, mental, da saúde dele. Por isso tem a ginástica laboral. Na empresa, até 200 funcionários, a empresa precisa fornecer a ginástica laboral, que é na troca de turno, onde eles fazem isso. E a norma regulamentadora, ela dispõe dentro da CLT, né, que ela tem o objetivo do quê? Garantir o trabalho seguro, né? Por esse motivo, as NRs, né, que é o uso dos EPIs, que é o equipamento individual, e o coletivo. Então, dentro de cada área, eu tenho uma NR que vai regulamentar se ele vai usar bota, se ele vai usar máscara, se ele vai usar o equipamento de segurança, se ele vai usar aquelas faixas refletivas. Então, NR significa norma regulamentadora, que ela vem, o governo fala, o patrão compra dentro do ambiente do trabalho e o funcionário utiliza. Só que a empresa precisa fornecer para esse funcionário como que ele vai utilizar, né? Que nem todo mundo sabe utilizar aquele equipamento. Então, o curso de capacitação é a empresa que dá, e ela não pode ser tirada da jornada do funcionário e não pode ser cobrada à parte. A empresa ela tem que capacitar o funcionário, visando o bem-estar e a qualidade daquela empresa. Diante disso, a empresa que utiliza a NR, que produz os selos de qualidade, que é o ISO. Então, aquela empresa, vamos supor, ela fornece um determinado produto, ela usa, né, as normas regulamentadoras. Todo mundo está com os equipamentos, todo mundo está dentro do seu padrão, então ela tem um selo de qualidade, que é o ISO. Ela tem o ISO 9000, 9008, 9001, dependendo de acordo com o produto que ela fornece, com a qualidade que ela tem do produto. Acho que foi isso. Perfeito. Só fazer uma complementação. Os EPIs, né, que estão ali nas normas regulamentadoras, quem tem que usar, quem tem direito de propriedade, quem tem direito de propriedade, só complementando, é dever do
empregador também, além de fornecer o que está previsto na NR, por exemplo, ela trouxe muito bem colocado a questão do jalecão lá do... Jaleco não, da japona que eles usam lá no frigorífico. Mas assim, existem EPIs que são mais complexos. O patrão não basta ele fornecer. Ele tem que dar o curso. Tem que dar o treinamento, porque se ele não dá o treinamento, muitas das vezes o uso do EPI, que a colega trouxe, não tem resultado. E aí a NR fica no vazio, porque ela regulamenta uma coisa que não está sendo praticada. Aí vai o perito lá, identifica e dá a insalubridade, o pessoal acha ruim. Então é dever do patrão fornecer, como vocês disseram, quer dizer, na verdade é quase um triângulo, né? O governo, você trouxe bem, o governo obriga que aconteça essa relação. O patrão fornece de graça, o funcionário é obrigado e tem que ser treinado. Tá? Só que esse treinamento não pode acontecer dentro do horário da jornada de trabalho. Outra coisa que você trouxe para jornada, se tem EPI para investir dentro do ambiente, é contado, esse é contado na jornada de trabalho. Ele tem que se investir aqui. Sim. Aí o EPI aqui, por exemplo, você vai entrar numa linha de produção super rigorosa para limpeza, tem que se aparelhar inteiro. Nem na JBS, não? A JBS eu não sei como que é, gente, mas lá eu sei que tem esses esquemas. Inclusive eu acho que a JBS, o funcionário tem que vestir o uniforme lá, e os EPIs lá. Então, se exige, é jornada de trabalho. Ele bate ponto, depois ele vai fazer A qualificação que eles colocam aqui é o curso, é o treinamento. Beleza? Mais alguma coisa, Nayara? Não. Então vamos lá, né? O que seria a CIPA? A CIPA é uma comissão interna de prevenção de acidentes. Ela foi regulamentada na portaria 155 em 1953. Então ela vem para organizar todas as atividades da empresa e evitar e prever possíveis acidentes para, através de estudos, através de regulamentações das NRs, evitar que esse acidente ocorra. Por quê? A empresa não quer ficar sem um funcionário, né? Para ela não é vantagem afastar o funcionário por qualquer motivo que seja de doença ou de acidentes. Então a comissão, ela avalia, ela sempre é formada por pessoas, por funcionários da própria empresa, que conhecem o dia a dia dessa empresa, conhecem os setores, sabe determinadas áreas onde de repente o risco pode acontecer, áreas que tem instalado no frigorífico, né, aqueles grandes refrigeradores, qual a necessidade, como é que funciona para entrar. Então nada melhor do que os próprios funcionários para identificar quais os possíveis problemas que isso pode acarretar. Então essa comissão ela é formada pela equipe dos funcionários, né, por um grupo de funcionários da empresa, que vão aí propor sugestões e fiscalizar se aquilo está acontecendo. No caso dos IPIs, né, tem uma equipe da CIPA que ela também fiscaliza, ela também ajuda a monitorar. Por quê? Porque ela é corresponsável. Se o funcionário não está usando, o dono da empresa precisa cobrar, né, que o seu funcionário use, mas o membro da CIPA ele também tem essa função de auxiliar e orientar o funcionário para que ele use aquele equipamento, tá? E aí eu vou falar um pouquinho também da implantação dos primeiros socorros, né? Quando a gente fala de CIPA, ela tem a função de prevenir, de organizar, mas ela também pode ter a função de iniciar algum procedimento que seja ali para salvar a vida ou para minimizar os danos de algum acidente. Então, dentro de algumas comissões, toda vez que se forma um grupo de primeiros socorros, é necessário ter um treinamento, e não um único treinamento. Esse treinamento ele tem que ser periódico, tá? Porque técnicas vão melhorando, membros vão entrando, então todos precisam periodicamente passar por formação. Então, dentro dos primeiros socorros, a gente tem um objetivo principal, que é uma resposta rápida em caso de algum acidente, a estabilização da vítima e a manutenção de um ambiente seguro, aquilo que eu falei anteriormente. Ajudar nessa fiscalização, nessa orientação com o funcionário, nesse olhar para a empresa para evitar futuros acidentes, tá? Como que esse grupo, né, de primeiros socorros vai atuar? Na avaliação primária, avaliação do ambiente, algumas vezes em procedimento de RCP, né, que é o reanimação, né, ressuscitação, no caso de ser necessário fazer isso, e muitas vezes a gente já ouve muitas reportagens que um procedimento desse pode salvar a vida,
né? Porque ele, até o bombeiro, até a ambulância vir a fazer o atendimento, vai ser um determinado tempo, que muitas vezes é essencial para a sobrevivência da pessoa. No caso de ferimentos, né? Fez um ferimento, precisa fazer curativo, colocar atadura. Então, o grupo de primeiros socorros treinados para isso, ele vai conseguir fazer esse primeiro procedimento. E aí existem alguns equipamentos. Toda vez que você tem um grupo de primeiros socorros dentro de uma empresa, tem um grupo da CIPA, ele precisa ter alguns equipamentos básicos, que é o kit de primeiros socorros, que vai auxiliar esse grupamento, que vai socorrer as possíveis vítimas, tá? Então é um kit que deve ficar em lugar de fácil acesso para a equipe do primeiro socorros, tá? Que pertence a essa CIPA, que vão facilidade de acesso, entrar, pegar o equipamento, né, o kit, para poder fazer esse atendimento. E aí os benefícios, quando a gente fala de grande empresa, né, se você tem uma equipe de primeiros socorros, elas podem ter uma rápida atuação, pode minimizar maiores problemas ou problemas futuros com relação àquele funcionário, ela pode prevenir inclusive pânico, que dependendo se é uma situação que pode gerar um pânico geral, os membros da CIPA preparados para atendimento de primeiros socorros, ele pode vir a atuar para minimizar esse pânico. Porque, infelizmente, quando a gente fala de ser humano, existe um grupo, né, nós, seres humanos, que costumamos entrar em pânico em determinadas situações, né, por exemplo, de incêndio, de grandes alagamentos. E aí o grupo de primeiros socorros, eles são treinados para como vão lidar e como vão orientar essas pessoas para não entrar em pânico. Porque muitas vezes o pânico também causa grandes problemas, né? Na hora de um socorro rápido, se a pessoa sabe como direcionar para onde ir, o que fazer, é muito mais rápido e muito mais fácil, por exemplo, a evacuação de um prédio. Pode, inclusive, salvar a empresa que tem que pagar uma indenização por morte. Também, porque se você tem um caso grave, né, de um incêndio ou de uma situação em que é necessário uma rápida retirada das pessoas e você não tem um grupamento preparado para ajudar a fazer essa liberação, ou esse grupamento até existe, mas não recebeu o treinamento adequado, a empresa pode vir a pagar indenizações futuras por morte, por invalidez. Algumas empresas grandes que têm um risco maior, por exemplo, de incêndio, geralmente fábrica de tinta, fábrica de plásticos e isopor, essas coisas, quando ela é muito grande, existem algumas empresas que têm até brigada de incêndio dentro do prédio. No Camargo, talvez. Minha irmã é brigadista no Mercado Livre, aqui de Aí, ó. Sim. Viu? Até lá vende tudo, né? Porque lá você pegar fogo ali e vende tudo, tem só caixa, né? Só papel, né? Então assim, a gente percebe que prédios residenciais hoje, eles têm brigada de incêndio. Alguns prédios públicos, eles criam um grupo de brigada de incêndio. Então a gente percebe hoje um olhar diferenciado para esse cuidado com o próximo, né? Para auxiliar num problema que vem acontecer dentro de uma sociedade aí de trabalho. E eu achei muito bom o trabalho, só senti falta de duas coisas. O grupo não comentou com relação quando é obrigatório, assim ou não? Dependendo do número de funcionários da empresa, sim. Até 200, mais? 20, não é? 20? Acho que é 20. Eu sou péssimo para número, eu estou perguntando mesmo. Então fica a pergunta para vocês precisarem depois, e outra coisa que eu senti falta é com relação a duas coisas. Como é que se monta a CIPA? Eleição. E tem a estabilidade, que eu não precisaria falar, porque eu falei muito de estabilidade. Mas eu acho que só isso, fora isso, eu achei maravilhoso o trabalho. Parabéns. Obrigado, gente. Vocês perceberam que a turma de vocês 20. Está aqui, ó. Vocês perceberam, gente, que vocês falam bem, viu? Então, no próximo seminário, a gente tem que controlar e tem que desbloquear os 3 grupos no horário de aula. A gente, em tese,